Bem-vindos, irmãos e irmãs, conectados na fé que nós estamos. Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro. Quero te acolher aqui no nosso canal, que a palavra de Deus ilumine você, ilumine a sua família e possamos cada vez mais crescer na nossa fé. Vamos ouvir então o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. E esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algumas algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região dele. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir o evangelho dessa segunda-feira, um evangelho forte, um evangelho que fala dessa presença de um Jesus que é capaz de expulsar os demônios, e aqui uma legião que estava nesse homem endemoniado. É interessante também todo esse contexto, porque mostra para nós como que é o poder desse Jesus Cristo, que até os demônios conhecem, né? Nós ouvimos o Evangelho dizendo, né? Jesus, Filho do Altíssimo, o que queres de nós? E aqui a gente percebe que essa presença de Jesus expulsa da vida de cada um de nós esse mal que muitas vezes vai nos afetando, e que afetou esse homem também no Evangelho que acabamos de escutar. Por isso então que Jesus na nossa vida é extremamente importante. É o próprio Deus que se faz no meio da humanidade para expulsar da humanidade esse mal que quer fazer com que nós nos percamos. Por isso, então, meus irmãos, que nós devemos clamar a Jesus Cristo todos os dias: Senhor, expulsa das nossas vidas o mal que muitas vezes nos atrapalha de estarmos na sua presença. Meus irmãos, que a palavra de hoje então possa nos ajudar e assim cada dia mais deixar com que ela ilumine os nossos corações. Que você tenha um excelente dia e que Deus proteja você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pro Padre. Fiquem com Deus.